produção agrícola tradicionalmente tem sido liderada por homens, mas isso está mudando. Nas últimas décadas, a representatividade feminina vem ganhando espaço e contribuído para a evolução do setor. Dados do Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo IBGE, indicaram que o número de mulheres dirigindo propriedades rurais no Brasil alcançou quase 1 milhão. A maioria está na região Nordeste, cerca de 57%. Além de liderar propriedades, as mulheres têm ocupado posições de destaque em empresas, indústrias e cooperativas, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Elas representam cerca de 30% dos profissionais do setor. O protagonismo das mulheres rurais é o nosso assunto. Entra na roda com a gente. Chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o Roda de Mulheres com a potência do grupo Balanço do Coqueiro, do assentamento Maceió de Itapipoca. Estamos recebendo também a diretora da Associação para o Desenvolvimento Comunitário, Brena Camilo, a gestora da cooperativa Caruá, Raíssa Oliveira Duarte, Aurigele Alves, diretora de programas da ADEL, e Rojane Santos, além de Bárbara Maria, Maria Daivânia e Regilane Alves, que são essas meninas maravilhosas aí desse grupo Balanço do Coqueiro, não é isso, meninas? Sejam todas bem-vindas, é um prazer grande ter vocês aqui. E já mandando um abraço especial ao pessoal de São Gonçalo, Pentecoste e Itapipoca que estão nos acompanhando aqui. Gente, as mulheres, elas têm conquistado espaço e contribuído ativamente para a evolução do setor agrícola. Mas apesar dessa representatividade, ainda existem muitos obstáculos que dificultam o desenvolvimento econômico e social. Então, eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta aqui para a roda. Como é que vocês enxergam esse protagonismo das mulheres no campo? É muito importante que a gente diga, reflita, né, sobre a nossa participação no meio rural, que vai para além das questões produtivas, né? Então, a mulher ela ocupa importantes espaços e esse protagonismo ele se manifesta, né, de muitas formas. Apesar de que ainda existem inúmeros desafios, inúmeras questões que a gente ainda precisa trabalhar para que esse avanço seja ainda mais significativo, para que nós possamos também continuar galgando mais espaço e ocupar esse lugar de fala, né, que nós mulheres precisamos para que a gente possa também ampliar não só a nossa participação, mas o aproveitamento dos espaços para que a gente possa também gozar de mais políticas públicas, né, de mais direitos e que a gente possa, no final das contas, ser reconhecida pelo importante trabalho que a gente também faz na produção, em casa, nas organizações sociais, em cooperativas, nesse papel de produzir no campo, mas também nessa geração de renda, que, olhando para as perspectivas, mas também para os desafios, ainda são inúmeros. E eu poderia dizer que a ocupação e a valorização da mulher nesses espaços, eu destacaria como um dos principais, porque é o que torna todo o restante difícil. E aí eu acredito que as meninas também podem trazer outras perspectivas, mas, ao meu ver, a ocupação de espaço, para que a gente possa tornar a nossa voz cada vez mais potente, é um dos grandes ainda desafios que nós temos enfrentado. E o que é, assim, bonito de se ver, né? Porque a gente vê aqui essas meninas que são jovens, que estão aí no empreendedorismo também, trabalham. Eu queria ouvir cada um de vocês a respeito da experiência de vocês no campo. Bom,
Bom, a minha experiência ela é um pouco diferente porque eu sou natural de Fortaleza, eu me criei, estudei, fiz a minha graduação na capital, mas devido a uma oportunidade de participar do programa Jovem Empreendedor Rural da ADEL, eu ingressei nesse curso, que na época, na minha turma foi em Pentecostes, e foi através do programa Jovem Empreendedor Rural, a gente viu a oportunidade de empreender no campo e naquele momento a gente também, durante as aulas, né, durante as mentorias, a gente enxergou, na verdade a gente descobriu que existia cooperativa e como ela funcionava e como ela poderia nos possibilitar abrir espaço, abrir portas para poder comercializar, o pequeno produtor conseguir comercializar disputando com grandes mercados, né? Com Mas grandes interessante produtores. essa história, porque geralmente as pessoas saem do campo para a cidade. Você Isso. fez o caminho de volta, né? Na verdade, assim, o olhar que eu tive como é que eu posso dizer? O olhar que eu tive de olhar para o campo e ver a oportunidade de mudar toda a minha história, de sair da cidade, de enxergar essa oportunidade de empreender, foi o que mudou a minha vida, né, lá em 2014. Aí eu fiz o curso, no começo eu ainda estava indo e voltando para a área rural, até que eu firmei o pé e disse que ia morar em São Gonçalo do Amarante, que é o local onde a gente tem produção, né? Eu e meu esposo. É a cooperativa Caruá? Na verdade, assim, nós somos alguns agricultores e gestores da cooperativa Caruá, mas existem outros cooperados, outros jovens, outros agricultores, mas no meu caso eu vim da cidade para o campo, porque eu enxerguei essa oportunidade de empreender no campo, e aí com o tempo a gente foi construindo o nosso pequeno negócio, o próprio negócio na área rural, e em conjunto com outros agricultores a gente foi pensando na cooperativa, que era a forma que a gente tinha de juntar e ter força para poder comercializar fora, entendeu? E você, como mulher, qual foi a principal dificuldade que você encontrou no campo? A minha principal dificuldade, primeiro, foi a falta de experiência e contato com o campo. Eu não tenho avós do interior, então nunca tive aquela infância que todo mundo... acho que todas as minhas amiguinhas, pelo menos de colégio, quando chegava nas férias, ia para o interior. A vivência, né? Essa vivência eu nunca tive. Então, quando eu cheguei, foi um choque, mas também foi muito gostoso poder fazer amizades, conhecer. E aí eu fui trocando ideias com outros jovens que tinham outro estilo de vida, que vivenciavam o campo já desde os seus avós, pais. E através disso eu tomei essa decisão de permanecer, de fazer o êxodo urbano e ir para o campo. E essa é a minha experiência, assim, que é um pouco diferente. Que é bem interessante, né? E tem uma questão aí, que é a questão do olhar para o campo, né? Que aí é muito bacana quando a gente tenta enxergar o papel da mulher na sociedade já é complicado, e quando a gente pensa da mulher no campo, ainda é no sentido mais forte ainda, né? O patriarcado ainda é muito frequente ali, e a gente sabe que é difícil romper com esse papel, mas a gente tem trabalhado muito, e aí na história dela é bacana, com esse olhar que a gente tem para o campo, de ser um local também de oportunidades, né? Desmitificar esse olhar como o atraso, como o de não expectativa, como o que não deu certo, né? Nós aqui, as outras... Olhar a cidade como sempre a fuga. A cidade é sempre o olhar do progresso, e o rural como o olhar do atraso, né? E aí a gente traz uma perspectiva de que o campo também é um lugar bom de se viver, de se empreender, de se trabalhar e de ter uma vida, o bem viver de fato, existindo ali, né? Trabalhando com a comunidade, com cooperativas, com mulheres, né, organizadas, e jovens também. Então, o campo é um lugar de jovem. E aí a gente pensa no processo geracional, né, de como ela fala sobre as questões das políticas públicas, né? Que a educação contextualizada pode trazer muito forte esse olhar que a gente tem do que a gente experiencia de fato, né? O nosso pé no chão, na areia,
E aí olhar como um olhar de expectativa, de oportunidades, né? Então, se a gente pensa sobre as mulheres jovens que faz acontecer nas associações, nas cooperativas, num trabalho também do roçado, do quintal, nos grupos de beneficiamentos, então a gente consegue entender que aí esse conhecimento ele roda, né? Ele consegue chegar a outras pessoas e aquele conhecimento não se perde, né? O cuidado com a semente, do plantio do milho, feijão e arroz, entendendo isso não só como a monocultura, mas também a diversidade de alimentos. A gente produz para a gente com excedente para comercializar, para que outras pessoas também possam se alimentar e alimentar bem. A gente está aí no desafio da saída novamente da fome, e o campo é quem alimenta. Tem a questão do clima, né, também, que é um grande fator que pode ser um dos obstáculos, mas também pode ser trabalhado isso. A tecnologia está para ajudar o campo, né? Acho que basta de cada agricultor mesmo, né, procurar, porque a gente, estudando, a gente encontra vários métodos, né, de produção, de alta produção, né, tanto para consumo mesmo da família, como que os meninos fazem, né, para vender usando as tecnologias. E como é que é esse acesso a essas novas tecnologias? Um pouquinho ainda complicado, né, para o campo, né. Falando em âmbito de associação, né, a gente procura mesmo através de editais, né, que às vezes o governo lança, né, para associações, para pequenos grupos, ou mesmo o estudo mesmo, né, de algum jovem, né, que é mais ligado à internet, essas coisas, né, e aí vai do bolso mesmo do próprio agricultor, né, e atrás. E tem as tecnologias sociais, que aí precisa de políticas públicas para garantir, como o acesso à água, né, as cisternas, tanto a P1+2 como a P1MC, que aí são tanto água para beber como água para produzir, os reusos de água cinza, biodigestores, que são tecnologias baratas, mandalas, que são tecnologias baratas, que aí a gente é barato ao longo da gente pensar num grande empreendimento, né? Mas é relativamente barato e que garante a produção desses agricultores, né? A gente percebe, de fato, que o projeto de cisterna, o programa de cisternas que o governo do Estado, o governo federal, e aí, quando acabou com o governo federal, quem segurou aqui no Ceará, o governo do Estado segurou muito bem o programa, né, que garante água para beber e produzir aos agricultores, aonde, para a produção, a gente precisa de água, né? Então, muitos dos agricultores conseguiram manter seus quintais produzindo para comer, para a família se alimentar, mas também para comercializar. A gente tem a experiência das feiras agroecológicas, onde nós participamos também, de certa forma tu também, né, em Petecorte também, que são as feiras que acontecem semanalmente na sede da cidade, e a gente leva o nosso produto. Tem o nosso óleo de coco, por exemplo, que nós somos jovens que fazemos essa produção do óleo, e que a gente comercializa na feira agroecológica, o óleo de coco, e aí junto com outros agricultores que levam a galinha caipira com a tapioca, leva, né, muitos produtos, diversos produtos, beneficiados ou não, in natura, e que comercializam, né, e tudo vindo dos seus quintais. Então, isso é alimento, mas que também gera lucro para essas famílias. Um gancho importante quando a gente pega clima, tecnologia, é importante a gente reconhecer o lugar de onde nós estamos, né, de onde a gente está vindo, de onde nós vivemos e de onde nós produzimos, né? Então, nós vivemos numa região semiárida e não dá para a gente imaginar um agronegócio, um monocultivo gigantesco, porque a gente entende que nós temos aqui algumas limitações, sobretudo de acesso à água, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, e aí as meninas trouxeram muito bem a importância das tecnologias sociais para nós que vivemos no semiárido, é exatamente pelo acesso, né? Então, durante muito tempo, nós tivemos e convivemos com a dura realidade das secas, porque o acesso à água era realmente uma coisa problemática, né? E nós temos trabalhado, e através, né, de políticas públicas implementadas pelo governo do Estado, do governo federal, mas é importante se dizer também a importância e o papel das organizações sociais na difusão dessas tecnologias, né? Então, o terceiro setor ele tem um importante
trabalho, Papel, né? importante papel na difusão, né, na Compartilhar o ampliação, conhecimento, né, dessas tecnologias, seja no compartilhamento do conhecimento, seja na identificação das comunidades, das famílias, mas, sobretudo, né, no entender da realidade das pessoas que precisam ter aquele acesso. Então, quando a gente fala de clima, é importante que a gente saiba, nós temos um baixo índice de chuvas, né, na nossa região. E a gente precisa olhar para essa realidade não como um problema mais, né, mas olhando sempre para frente para pensar a solução. Nós temos o problema com a água, chove, mas a gente não tem uma tecnologia para armazenar e fazer com que essa água fique disponível por mais tempo. E aí isso vem, né, sendo trabalhado, sendo também pauta de muitas discussões. E aí, por que é importante a gente fazer a conexão disso com as mulheres? Porque é a mulher que cuida da cisterna, é a mulher que faz o manejo lá na horta, é a mulher que faz a alimentação das galinhas, é a mulher que faz o preparo do óleo do coco para levar. Então, a mulher, ela protagoniza na agricultura familiar. Ela tem um importante papel na realização dessas dinâmicas e dessas atividades no campo. E que isso precisa ser, a gente precisa dar mais luz a isso e dar mais notoriedade para a mulher. Né? Porque quando a gente fala de agricultura, automaticamente as pessoas remetem ao homem. Né? A masculinização da atividade agrícola é algo que é muito recorrente e isso se dá através, né, de processos culturais, históricos, que precisa ser também ressignificado. Né? Porque a mulher, desde sempre, ela tem esse papel que é feito, é a mulher que faz boa parte do manejo das atividades agrícolas que são desempenhadas na propriedade. Agora, para que haja esse protagonismo, é necessário investimento, né? Exato. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, voltamos já já. Quem diz que a mulher não participa da produção econômica do país está errado, não vê a realidade. Basta escutar o que esse canto diz. A mulher vai à roça todo dia, volta meio-dia para o almoço preparar. À tarde volta novamente ao seu roçado, lembrando o gado e o preparo do jantar. Na sua roça produz tudo o que precisa para o país ter boa alimentação. Cultiva o milho, a batata, a melancia, arroz, maxixe, macaxeira e feijão. O algodão para o nosso vestuário se faz bem caro após a fabricação. Mas sua fonte nasce do mesmo trabalho, é necessário sua valorização. Quem diz que a mulher não participa da produção econômica do país está errado, não vê a realidade. Basta escutar o que esse canto diz. Voltamos com Roda de Mulheres e no programa de hoje estamos falando sobre os avanços e os desafios para o protagonismo das mulheres rurais. E os investimentos e políticas públicas são fundamentais para fortalecer o trabalho no campo. Nos últimos anos, o governo federal reduziu investimentos e políticas públicas que estimulam a produção agropecuária do país. E com a entrada do novo governo, os investimentos foram retomados, superando em valores todos os outros anos. Por meio do Plano Safra, o governo federal vai investir 39,3 bilhões para apoiar os pequenos agricultores do país, o que representa um aumento de 19% em relação ao plano anterior. Isso é um respiro, não é verdade? Qual é a expectativa de vocês? Muitos projetos em mente, né? Eu estava até comentando aqui antes de a gente iniciar, né? Em relação a isso, né? Enfim. E aí eu estava comentando que a maioria das DAPs são em nome de mulheres, né? E aí, no governo anterior, esse processo de DAP, que é por onde, para todo o programa, né, precisa de uma DAP. E ficou muito difícil DAP mesmo, né? É como vocês recebem... De aptidão. É uma declaração de que você está apto a acessar recursos, projetos, políticas públicas. CPF agrícola. Justamente, como se fosse um CPF agrícola, né? E aí
ficou muito difícil no governo anterior, né? Ele até tirou a história da DAP e criou um novo CAF. O CAF. Né? Então, Que aí é a o CAF, mesma coisa. só que o CAF é muito mais complicado da gente acessar do que a DAP, né? E a CAF ela dificultou esse acesso dos agricultores a acessar programas de aptidão da agricultura familiar, Eu estava né? comentando que ele, tipo, o antigo governo, né, tipo, era mesmo para os ricos, né? Eu vou dizer assim, né, para aqueles que tinham pequena propriedade, né, Exato. que às vezes o terreno já está no nome do pai ou do avô, ficou um processo muito mais difícil para a mulher, que, como eu falei, né, a maioria é ela que tem o nome na DAP, né, o nome dela na DAP, difícil para ela poder regularizar, colocar em dias, como a gente diz, né, ou até mesmo tirar a DAP para poder acessar projetos, né. Mas, graças a Deus... Agora a gente sonha em coisas boas e para as mulheres, né, tem o MDA, agora MDAF, né, que é Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e que tem uma secretaria especializada de mulheres, né, e tem uma de juventude, agroecologia. Então, esse novo governo, ele tem essa linha de diálogo diretamente com o que a gente defende, né, a questão da agroecologia, da agricultura familiar, da produção para alimentar a família, mas também para a comercialização, o conhecimento. Acho que isso é a valorização do conhecimento que a gente tem pela nossa terra, o saber tradicional, né, o cuidado com as sementes, enfim. As tecnologias sociais, isso é muito importante, porque dialoga diretamente com o que a gente necessita, né? Fala um pouco da realidade de vocês, né? Sim, É um sim. trabalho direcionado para isso, e não para quem já está Já no comecinho, né, que a gente pode dizer que está no começo do governo ainda, exatamente. né? Mas, perante a associação, né, lá da minha comunidade, a gente já montou um mutirão, né, pode-se dizer assim, com a secretaria, e a gente está conseguindo colocar várias DAPs em dias, né, já avisando alguns projetos que estão por vir, justamente para essas mulheres poderem ter acesso a esse projeto. Eu acho que Tá sendo bom. importante a gente também ressaltar, né, o porquê que o Plano Safra ele tem um significado representativo para a agricultura familiar de modo geral. Para o agronegócio, a agropecuária de modo geral, né? Para quem trabalha e produz no campo. Primeiro que são 39 bilhões em investimento, né? Isso dá fôlego, isso dá força, e isso é distribuído de forma programática, né? Tem os seus segmentos em que vai ser aportado esses recursos. Então, cooperativas podem se beneficiar, Pronaf vai se beneficiar, tecnologia social de alguma forma vai se beneficiar. E o que é importante a gente trazer à tona? É fazer com que, de fato, esse dinheiro seja aplicado e que isso, de fato, gere impacto para quem vive no campo. Quando a gente tem um governo que olha, que volta a olhar e dá a importância que a agricultura familiar tem nesse país, porque é através dessa agricultura familiar que se alimenta, que faz chegar à mesa do brasileiro 70% do que ele come. Então, não é pouca coisa. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que esses investimentos sejam aplicados devidamente para que isso permaneça sendo, né, um reflexo do que a agricultura familiar tem nesse país. E quando a gente está aqui diante de associação comunitária, grupo de mulheres produtoras, cooperativa, terceiro setor, né, através de uma organização, é importante que nós estejamos, sobretudo, preparados para acessar esses investimentos, né? Porque o governo lança, mas se nós não estivermos preparados para acessar, pode ser que, né, passe despercebido ou que a gente não consiga fazer com que esse recurso seja aplicado devidamente e gere os impactos que pode ser gerado em Itapipoca, em São Gonçalo, em Pentecoste, né, através do que a gente sabe fazer, beneficiando o corpo. O que a gente precisa? Precisa acessar a tecnologia, preciso comprar uma máquina. Aonde é que eu acesso esse recurso? Através do Plano Safra, você pode submeter projetos nas linhas que serão disponibilizadas para que a gente possa acessar esse recurso, investir e gerar impacto, né? Então, é importante se dizer que nós começamos um governo devolvendo o olhar para a agricultura familiar como, de fato, ela precisa ser tratada, precisa ser vista. E quando a gente fala de agricultura familiar, não tem como não falar de nós mulheres, porque, como a música bem diz, né, nós estamos aí assumindo muitos papéis, desde a produção, a gestão de cooperativas, a gestão de associação, né, de organizações sociais, e isso é o que faz com que
o trabalho na ponta aconteça, porque nós temos a sensibilidade de entender onde estão os problemas e de, através do nosso protagonismo, através da nossa movimentação, fazer com que as coisas também aconteçam ali onde a gente está, né? Então, esses investimentos eu entendo como um respiro de verdade, né, para nós que estamos fazendo esse trabalho no campo. É uma retomada, né? Você começou um trabalho com mel, né? Isso, é a Me fala um Rede pouco como é que foi essa ideia, como é que surgiu esse... Então, no caso, a Rede Nectar já tem um tempinho, né? Não foi agora, mas uma coisa que eu estava pensando é que eu fui a única mulher e jovem, né, da minha localidade a entrar no grupo de homens que trabalhavam com abelhas, né? Fui a pioneira, né, lá. Eu acho que toda a Rede Nectar, acho que a minoria ainda pode se dizer que é mulher, né? A maioria é homem, mas é uma coisa que a gente está trabalhando, né? Isso, né? Para que mais mulheres possam entrar neste mundo aí de meliponicultura, né? E a apicultura também, né? Que não É interessante que a mulher, ela sempre, ela dirige a casa, ela que resolve todas as questões, mas esse trabalho fica meio invisível, né? Então, assim, é como se ela estivesse fazendo apenas algo secundário, Ajudando. que fosse um ajudante. Um ajudante. É o termo que se usa. Não, a mulher ajuda. Reconhecimento, né? A mulher Não tem um ajuda. reconhecimento. Não tem esse reconhecimento, né? De que muitas vezes quem ajuda é o marido, né? Porque ajuda, eu acho muito, muito pesada essa ideia do ajuda e errada, né? Porque assim, eu ajudo se eu for na tua casa e eu almoçar e eu lavar o prato. Ainda não é nem ajuda, né? Porque eu comi e sujei. Porque se eu estou numa casa e tudo que está funcionando ali é de minha obrigação também. Então, não é ajuda. E aí, quando a gente pensa para dentro do agrossistema como um todo, né? E a gente entende agrossistema, a casa e os locais da produção, o quintal, os animais, enfim, toda a área, tudo aquilo é o nosso agrossistema, né? A responsabilidade do agrossistema é de todos que estão ali, desde a criança ao mais velho, né? Então, todo mundo ali é responsável. E o que acontece é separar, é dividir essas tarefas de acordo com a sua capacidade de fazer, né? Então, a gente também pode contribuir no nosso agrossistema com a forma que a gente pode, né? E aí não é só, meu filho está ajudando ali porque ele estuda. Não, o jovem também trabalha no agrossistema e ele precisa ser reconhecido do seu trabalho ali, a jovem, o jovem, porque a gente vai para o roçado, a gente faz a colheita, a gente faz o plantio, e aí eu estou falando de uma perspectiva de mulher jovem, filha de agricultor, que é só vista assim, a filha do agricultor. Não, eu também sou agricultora, eu também estou ali trabalhando, eu estudo, né, estou ali fazendo a minha pesquisa enquanto universitária, jornadas, né? Estou ali fazendo minha pesquisa enquanto universitária, mas eu também estou ali no cultivo da produção da família. Então, eu também sou agricultora, né? E aí, por isso que eu me encosto todinha quando falo nesse processo que a gente ajuda. Não, a gente trabalha também. E eu percebi que tem uma versão assim de imagens, né? Por exemplo, quando a pessoa fala em mulheres do campo, né? O que é que vem à cabeça? Uma senhora, às vezes com a cesta ali, com a fruta, né? Um chapéu e tal. Com a lata na cabeça. Justamente. Aí, quando uma jovem, né? Como a gente diz que a gente é agricultora, já aconteceu comigo, né? Tem gente que duvida, entendeu? Tipo, porque é como se não tivesse, não pudesse. Unhas né? feitas, cabelo tingido. Pois é. Como se não É uma pudesse. estereotipação muito perversa do campo. É exatamente esse cenário dentro de casa de não ter o reconhecimento, às vezes, dos pais, que são agricultores, que viveram também esse preconceito. E aí, às vezes, os pais já trazem essa carga emocional no jovem, e aí o jovem não consegue se identificar como eu sou um jovem, eu trabalho, eu ajudo aqui dentro de casa, eu faço parte dessa comunidade de agricultores. Então, a família, ela também está... dentro de casa, a gente tem que distribuir esses papéis e de reconhecer que os pais, que são agricultores, os filhos, netos,
Então, toda a família, ela também está inserida dentro da agricultura familiar. Isso é bem cultural, não é? É cultural. Isso é uma coisa que vem já de muito tempo. E você quebrar isso, É difícil. são vocês mesmos que são responsáveis por quebrar e desconstruir tudo isso. E a juventude que tem força para isso, para poder Exatamente. chegar e questão dizer que eu estou aqui também, estou trabalhando, eu tenho que ser reconhecida e eu quero seguir também nesse caminho. Exatamente. E pedir apoio aos pais para seguir esse caminho. É que é toda a questão da identidade, né? A gente se vê como está naquele lugar. Porque se eu não me coloco como uma jovem agricultora, né? Eu não me reconheço, não crio uma identidade ali, como é que outra pessoa vai dizer? E aí tem também a questão de que você se colocar nos seus lugares de fala, né? Na própria questão da cultura alimentar, das redes de produção, e que passa por todo um processo e a gente tem que se reconhecer como tal, né? Verdade. Você estava falando da sua experiência, que você chegou num ambiente totalmente masculino. Como é que foi você quebrar com isso? Então, querendo ou não, né, tipo, a gente se sente desconfortável, né? Mulher, tipo, a mulher está num ambiente totalmente masculino, né? Mas eu desde nova, né, já participava, né, da associação e tal. E aí todos os outros homens que estavam na rede Nectar, né, eles já me conheciam desde pequena, né? Então, meio que foi bem aceita, né? Graças a Deus. E aí, hoje, a gente já está trabalhando isso, a gente já, lá no nosso Então, não teve nosso muita grupo. dificuldade? Não tive muita dificuldade, né? Mas, por exemplo... Talvez não teve um acolhimento que se já tivesse outra mulher lá. Exatamente. Aquele acolhimento, né? Mas um fato interessante que eu passei foi o seguinte: quando eu coloquei meu nome para ser a coordenadora do grupo, né? Aí apareceu, né? Porque você estava como ajudante. Exatamente. Né? Porque além de mulher, Aí, quando- ainda tem outra questão de ser Nova, jovem. Ela é mulher ainda, ela é justamente. jovem. E aí, E escutei esse assumindo posições assim de destaque, de Justamente. liderança. Aí eu escutei, né? Enfim, né? Tipo, mulher e é muito nova, né? Mas o muito nova vai primeiro, né? E aí ainda é mulher. E que viram crescer, porque isso também é um local onde, de certa forma, diminui. Porque, tipo assim, eu te vi crescer. Quem é essa menina? Quem é ela que está querendo mandar aqui? Porque a gente meio que, quando é jovem, se coloca para... cargo de liderança, é desacreditado aquela história de que santo de casa não opera no milagre, e aí é sempre colocado ainda tem esse peso também do colocar, menina, eu te vi crescer, eu limpei tuas frases, sabe assim, essas coisas que colocam, então deslegitima a nossa vontade de estar ali. É como se a gente não pudesse estar porque nos viram crescer. E eu acho que muitas vezes, né, se a gente não tiver um apoio, né, a mulher jovem não tiver um apoio, ela deixa, entendeu? É uma coisa que ela deixa. E aí eu agradeço muito o apoio que eu tive da Adel, né, me apoiou bastante. Justamente. A Adel incentivou muito nós, mulheres jovens, a ocupar esses cargos, assim, às vezes, pelo menos na minha situação, às vezes eu ficava, eu não tenho tanta experiência, eu tô aqui no meio dos meninos, os meninos já são, os meninos são da agricultura, tipo, eu tô vindo da cidade, eu já vou aqui no cargo alto de responsabilidade, sempre participando das reuniões, eu acho que eu não vou ter competência de encarar eles. E acabava que sempre por trás estava ali a Adel, sempre... Hoje eu enxergo assim, entendeu? Naquela época a gente era mais nova ainda, que até 2014, eu ficava, eu não quero. Mas vai, Raíssa, participa, coloca aí para ser diretora. E acabou que hoje é o meu caminho e eu me vejo nesse lugar e, tipo, acho que eu não consigo... Antigamente eu tinha medo de ficar nessa parte da liderança, da gestão, e hoje eu não consigo sair dessa parte da cooperativa. Você se encontrou. Virou uma líder. Virou uma líder, eu não consigo sair da liderança. E só reforçando, assim, o projeto da Adel, né? Eu também faço parte da turma lá de Itapipoca. E aí venho continuar um trabalho que já vem executado pelos meus pais, que são agricultores. Eu também quero seguir esse caminho e estou adentrando no mercado de quintal produtivo. Eu quero saber mais a respeito de como é que é esse quintal produtivo, tá, menina? Mas a gente vai saber disso no próximo bloco. Voltamos já já.
fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar. Mulher, vem fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar. Hoje é teu dia, te assanha, mulherada, faz uma festa animada, venham todas para cá. Dança teu ritmo com teu jeito e energia, gritando, hoje é teu dia, faz teu povo escutar. Mulher, vem fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar. Mulher, vem fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar. Organizadas somos fortes companheiras, deixamos essa besteira de sermos o Zé Ninguém. Bem reunidas mostraremos nosso valor, lutando sem mais temor, que nossa vitória vem. Mulher, vem fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar. Mulher, vem fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar. Estamos de volta no Balanço do Coqueiro, este grupo maravilhoso formado por jovens protagonistas da cultura e da identidade rural. O Balanço do Coqueiro é do assentamento Maceió de Itapipoca. Eu já quero mandar aqui um beijo carinhoso para o pessoal de Itapipoca que está nos acompanhando e querendo saber de vocês como é que surgiu o grupo. Conta um pouquinho dessa trajetória. O Balanço do Coqueiro... É muita história. É muita história. E aí, para contextualizar o surgimento do Balanço, eu tenho que contextualizar o surgimento do assentamento, né? O assentamento Maceió, e aí eu vou tentar ser rápida, porque é uma história mais longa ainda, porque temos 38 anos de emancipação do assentamento, e ele nasce da luta organizada entre os moradores que já estavam lá, diferente do que a gente tem imagem de assentamento hoje, né, que é de uma retomada de território nosso. A gente não, né, mas as pessoas já moravam lá, e aí tinham, de uma forma organizada, uma empresa ia comprar o espaço, eles se organizaram e não conseguiu fazer essa venda, e eles permaneceram no local, né? Tem outras histórias ainda através disso, mas sendo mais sucinta é isso. Então, a gente é herdeira de uma luta de organização, né? Quando a gente nasce, já nasce na terra protagonizada por mulheres, né? Todo mundo ali, mas das mulheres, as nossas duas últimas músicas cantadas é da Nazaré Flor, que são poesias dela, musicada ao longo da trajetória. Nazaré Flor foi uma das expoentes da luta do assentamento, também da luta das mulheres. Ela foi uma das fundadoras do movimento de mulheres trabalhadoras do Nordeste. Então, é uma organização de mulheres que trabalham no Nordeste brasileiro e que ela esteve na fundação dessa organização. E a gente vem como sementes de Nazaré, sementes do Maceió. Moramos em uma comunidade menor, porque o assentamento ele é dividido em 12 comunidades. A gente mora na comunidade Sítio Coqueiro. E o Balanço do Coqueiro surge em 2010, já com muitos anos do assentamento, acho que alguns anos de assentamento já. E aí foi, como ela falava sobre o terceiro setor, né? A gente recebe assessoria técnica desde o nascimento do assentamento do CETRA, que é o Centro de Estudo do Trabalho e Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora, e que trabalha já há mais de 40 anos com os agricultores na perspectiva da agroecologia. E aí a gente vem, né, com o trabalho com as famílias dos nossos quintais agroecológicos, né, quintais produtivos. Então, a gente se reúne ali para debater também como é o ser jovem no campo, né, através dessa perspectiva do protagonismo, da identidade nossa enquanto rural. E a gente diz, além de produzir, a gente também gosta de arte. A gente gosta de cantar, gosta de dançar, gosta de se apresentar. No Ceará, a gente gosta de se amostrar. Então, como amostrado que a gente começou a organizar ali os jovens aprendendo algumas músicas. O CETRA deu algumas oficinas, né? Nos ajudou nessas oficinas de confecção de instrumento. Por exemplo, esse daqui foi a gente quem fez, né? A cabaça do Sítio Coqueiro. E aí a gente foi fazendo o instrumento, as quengas, né? São
do coco, Do né? coco, A quenga quenga do de coco. coco. E a gente tira música com isso. Então, fomos ali com o que a gente tinha, sementes, com o que a gente tinha no nosso quintal, levamos para o espaço onde a gente ia aprender a fazer música a partir daquilo. Mas vocês Então, trabalham também com outras linguagens. sim, o teatro, que é muito presente, a escrita de cordel, que é muito presente no assentamento, né? A dança do coco, que é tradicional ali da região litorânea, que a gente é do litoral. E aí a gente vem nessa construção, né? É interessante frisar que esse acompanhamento que o CETRA proporcionou, mas também que os nossos mais velhos, né, do assentamento, que vem trabalhando essa questão da própria luta, né? Porque o assentamento ele foi homologado, mas é uma luta contínua. A gente enfrenta vários desafios o tempo todo, com a eólica, com grandes empreendimentos que estão ali tentando usurpar o espaço dos agricultores e dos pescadores, né? Então, a gente está ali como pessoas que estão sempre de vigília, lutando para preservar esse lugar que a gente vive. Então, a gente usa a arte para levar esse debate e constrói esse debate político também de permanecer no campo, de que a gente é jovem e de trazer esse olhar, né, que é o que a gente está debatendo aqui também, de trazer esse olhar sobre o campo, de que o campo é esse lugar de oportunidade e que a gente não necessariamente precisa sair dele para conseguir produzir, para conseguir estudar, para conseguir desenvolver pesquisa. Nós todas fomos para a faculdade, estamos na universidade, nossas pesquisas giram em torno do assentamento, do óleo de coco, do balanço do coqueiro. Então, é tudo ali muito próximo e a gente não precisa se desligar dessas lutas, que são lutas diárias, né, para poder produzir essa história e conseguir preservar essas coisas que a gente vem produzindo desde 2010. E aí uma coisa bacana é que a gente, enquanto agricultoras, né, como herdeira de uma sabedoria popular e ancestral, a gente também vem como pesquisadora da cultura alimentar, né? A gente tem aqui no Ceará a Escola de Gastronomia, que tem sede aqui em Fortaleza, e nós duas viemos como pesquisa, nós duas, eu e ela, como pesquisa de um saber local, né? Ela pesquisou sobre o óleo de coco, então o nosso óleo ele tem um saber ancestral, mas também um saber construído a partir da pesquisa realizada com a Escola de Gastronomia. A minha pesquisa foi com a crueira, que é um insumo da mandioca. A gente tem no Ceará essa cultura tão forte das casas de farinha. E na nossa casa de farinha, 2 produtos a gente visualizava que, de certa forma, não era aproveitado. Era, mas não tão aproveitado assim, que é a crueira e a manipoeira. Então, a minha pesquisa ela girou em torno da crueira. A gente está conseguindo devolver a crueira para a alimentação também. A manipoeira é aquele que se chama de líquido, veneno, né? E a crueira, o que é? A crueira são pedaços de mandioca que não é triturado não consegue ser triturado e que fica na peneira antes de ir para o forno para virar farinha. Então elas são raspas de mandioca. Que são jogadas são jogadas fora, era jogado fora ou era dado para os animais, né? Então, um reaproveitamento. E aí, no passado, se falava muito sobre o mingau da crueira, que alimentava as crianças, porque era muito complicado ir para o mercado, comprar o mucilon, então fazia com a mandioca. E aí, como ficou mais fácil comprar a maisena, o mucilon, aí se perdeu o uso desse mingau. Então, a minha pesquisa ela girou em torno da crueira para a gente poder pensar em outros alimentos para trazer a crueira de volta. E a gente conseguiu, nessa pesquisa, só na pesquisa, a gente conseguiu fazer 7 alimentos produzidos com a crueira. Bolinho de coco, biscoitinho, bolo, tortas doces e salgadas, molho branco, o próprio mingau. Então, a gente tem várias comidas feitas a partir dessa crueira que era jogada fora, né? Então, agora a gente está conseguindo trazer novamente a crueira. É um produto natural, né? Melhor do que esses industrializados, enfim. E aí o Balanço do Coqueiro surge em 2010 e quando em 2017 a gente faz o Balanço do Coqueiro com produção de beneficiados do coco, né? Que
por morar numa região litorânea, a gente tem bastante coco. Aí vamos lá fazer o aproveitamento também desse coco. A gente conhecia o óleo de coco somente pelas nossas avós, né, nossas tias que faziam antigamente. E, tipo, estava se perdendo um pouco, né? Porque era como se fosse um produto que remetesse à pobreza, né? Que não tinha, quando o pessoal não tinha muito dinheiro. E aí a gente vem com essa resistência, né? A gente sente um pouquinho que o pessoal pode não querer o produto, né? Mas a gente foi lá, enfrentou, a gente foi, colocou no mercado, né? E a gente foi também atrás de outras tecnologias, como a gente já falou aqui, né? Com outros equipamentos, a gente mantém a forma artesanal, mas também trazendo uma pegada mais tipo de agroindústria. E eu também estou no programa Jovem Empreendedor Rural, que é a ADEL, né, tá nos proporcionando vários conhecimentos, né, de como empreender no campo. E aí, como a gente vem se desenvolvendo, se construindo apesar do tempo. E aí, em 2017, a gente veio com essa perspectiva do produto óleo de coco. E aí, daí já foram desenvolvidos vários outros produtos, né, além do óleo. Aí tem o coco ralado, tem a manteiga, tem a farinha do coco, o sabonete do coco. Gente, é uma delícia isso. Nossa. E aí tudo que remete ao coco, a gente está lá tentando se redescobrir e tentando investir, né, se manter empreendedor no campo, que é um desafio muito grande, mas a gente tá lá tentando. Deixa eu só antes fazer uma contextualização para que ela pegue o gancho de como ela chega nessa proposta, né? Que as meninas vêm falando da ADEL, e aqui nós estamos com um conjunto de jovens mulheres rurais que estão, né, num processo que a ADEL, essa organização social que vem desempenhando esse trabalho desde 2007 aqui no Ceará, aqui no Nordeste do Brasil, com jovens agricultores e agricultoras. E quando elas dizem, a gente participa do programa Jovem Empreendedor Rural, esse é um programa que a gente criou em 2009 exatamente, né, para criar essas oportunidades para que os jovens consigam identificar as grandes oportunidades que existem no sertão, que existem nas suas comunidades rurais, mas que a gente aprende, né, que o quintal do vizinho é sempre mais bonito, ou que as grandes oportunidades estão na capital. E aí a gente começa esse trabalho com essa juventude exatamente para que essa identificação de oportunidades, mas também com esse reaproveitamento do que já é feito, né, com essa construção de identidade, somando força com outras organizações sociais, que esse é o trabalho que o terceiro setor faz, né? Então, fazer esse grande movimento, desempenhando esse papel que esse programa vem, nos últimos 14 anos, fazendo aqui no Estado, com essa juventude, faz com que meninas como Brena, como Raíssa, como a Rojane e os demais de Itapipoca consigam identificar nas suas comunidades essas oportunidades para que eles possam empreender. E aí, por que a gente fala do empreendedorismo como uma estratégia para a alteração das trajetórias de vida? Porque a vida toda nos disseram que mulher não pode empreender, que mulher não pode ocupar esse espaço, que mulher não pode ter negócio, que mulher não participa da construção da renda. Então, assim, nós, enquanto organização, nós também temos esse papel, né, de estimular o protagonismo feminino, o empreendedorismo feminino, para que a gente possa cada vez mais ocupar esses espaços e dizer que a mulher pode estar onde ela quiser, inclusive fazendo quintal produtivo. Essa proposta da ADEL, do protagonismo jovem, da permanência do jovem no campo, né, já é um pensamento nosso, né, que a gente vai fazer faculdade, mas a gente quer voltar para a nossa comunidade, né? E aí a ADEL vem com esse programa maravilhoso, né, que é para os jovens empreender, começar seus negócios. E aí o que é o quintal produtivo? É o meu quintal, meu quintal de casa, eu começar a produzir minhas frutas, meus legumes, a produção em geral, hortas. É isso, é você encontrar dentro de casa a sua forma de sobrevivência, né? E as riquezas, porque tem muita riqueza no interior que a gente convive com aquilo e acha que não, e chega a ADEL e fala assim, não, isso aqui vocês podem ganhar dinheiro com isso, vocês podem produzir com isso. O quintal produtivo é interessante porque o agricultor, no caso a mulher, o jovem, não precisa de um grande espaço de terra, justamente.
é um pequeno espaço que vezes- pode ter alta produção. Às vezes você não precisa nem de alguma pessoa lá para lhe ajudar, você sozinho consegue, planejando tudo direitinho, ter uma produção tanto para consumo próprio como para o excedente você consegue comercializar. E o Como que eu eu acho tava mais legal falando. do quintal produtivo, né, é aquela ideia de você colocar várias espécies No mesmo local. no mesmo local, né? Como eu falei do agrossistema, né? O agrossistema, ele compreende o todo, mas o localizado a gente chama de subsistema. Isso é linguagem técnica. Eu sou técnica agropecuária, e aí, como ela diz, a única mulher, eu sou a única mulher da família formada em técnica agropecuária, de uma família onde tem 9 técnicos. Mas que também tem esse compartilhamento de ideias, né? E aí, numa linguagem técnica, é o agrossistema e o subsistema. E aí, o quintal produtivo, o agroflorestal, o agroecológico, ele é um desses subsistemas, que aí é isso, produzir ali no arredor de casa, que aí tem o cercado é mais distante, o roçado é mais distante, mas o quintal é aquele ali o terreiro, é o terreiro de casa, né? O terreiro de casa, onde tem sempre uma horta, um jardim, as fruteiras, as galinhas, os animais, os porcos, o gado, as cabras, as ovelhas, elas estão ali no quintal também, né? Então, quando a gente fala de quintal produtivo, é produzir animais de pequeno porte, produzir fruteiras, legumes, árvores, né? E plantas, porque não dá para pensar em mulher e não pensar no seu jardim, né? No embelezamento ali da casa. Então, o quintal ainda é este espaço e também é um espaço aconchegante, né? Quando a gente fala de quintal, a gente pensa numa sombra, numa família reunida, aonde a gente faz... No nosso quintal é muito isso, né? Os quintais é onde a gente celebra. É festa de aniversário, é festa de casamento, é festa de tudo. Junta ali a família. Junta ali a família. Tem um aconchego, Vamos tem colocar acolhimento. nesses animais aí também, né? Que, enfim, as As abelhas. abelhas. Quintal aí também. Então, os pequenos animais. Meninas, olha, Exatamente. é uma alegria imensa de ver como o nosso interior é potente, com mulheres tão incríveis e tão inspiradoras quanto vocês. Né? Parabéns pelo trabalho, que vocês consigam alavancar e desconstruir realmente toda essa coisa de que o lugar de mulher não é no campo, o lugar de mulher é onde ela quiser, entendeu? Parabéns pelo trabalho da Adel também, junto com essas jovens empreendedoras. E, infelizmente, nosso programa terminou. E a nossa exposição, ela continua crescendo. Nós temos quadros da artista plástica e cantora Nívia Castro, que vocês já viram, da Solana Sálmia. E agora estamos recebendo os quadros da escritora Rosa Morena. Vocês podem entrar em contato com as artistas pelas redes sociais. Nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência e voltamos na próxima semana e ficamos com Balanço do Coqueiro. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, basta calçar um coturno.